no oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar Boots, que a gente tem a nossa entrevista na manhã desta quinta-feira. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura, da Exatos Ambiental e Alimentos, nós estamos recebendo a Iselda Fiuza, que é a proprietária da Exatos, engenheira de alimentos, e também a Amanda dos Santos Keller, que é nutricionista, especialista em rotulagem nutricional. Muito bom dia, Iselda, seja bem-vinda. Bom dia, Odair. Bom dia, Rádio Cultura. Bom dia, o povo timboense. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, Amanda, também seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Bom dia, Rádio Cultura, bom dia, Odair, bom dia, ouvintes da rádio. Muito bem, vamos lá. A ideia aqui da nossa conversa com o pessoal da Exatos Ambiental e Alimentos tem um foco em a gente conhecer essa empresa, que é uma empresa timboense. Iselda está aqui já há bastante tempo na nossa cidade e empreendeu aqui na cidade com a Exatos Ambiental e Alimentos, e depois com a Amanda também, que é nutricionista, especialista em rotulagem nutricional. A gente vai falar sobre essa questão da rotulagem. E você que é empreendedor, você que é consumidor, vai prestar bastante atenção nessa entrevista, especialmente aí na questão da rotulagem com a Amanda. E claro, vamos conhecer um pouco mais da Exatos também, os trabalhos, os outros serviços que a Exatos proporciona aí para os seus clientes. Inicialmente, Iselda, a Exatos, quantos anos já de Exatos Consultoria Ambiental e Alimentos? Muito bem, a Exatos, ela iniciou com alimentos há 13 anos. Mas na junção do ambiental, ontem ela completa 7 anos. Ontem ela fez aniversário, completando 7 anos de existência. 7 anos de existência já, prestando serviço aqui na nossa comunidade. Exatos fica ali na Rua Japão. Na Rua Japão, no prédio da CDL, prédio do né? CDL, sala 101. Uma sala ali no prédio da CDL, aqui de Timbó. Exatos Engenharia Ambiental e de Alimentos. Então, a engenheira de alimentos é a Iselda Fiuza, que é a sua proprietária, está aqui conosco hoje. Depois nós vamos falar um pouco mais com a Iselda aí sobre os principais serviços que a Exatos oferece aos seus clientes e à comunidade timboense, ao empreendedor timboense. Mas agora eu quero conversar um pouco mais de perto aqui com a Amanda, né? Amanda dos Santos Keller, que é nutricionista, especialista em rotulagem industrial. Na verdade, rotulagem nutricional, né? Essa questão da rotulagem é um assunto que é uma exigência. Muitas empresas hoje, a gente percebe no comércio da nossa cidade, da nossa região, que muitas empresas ainda não estão observando. E, Amanda, qual é o risco para essas empresas, para os empreendedores que estão nos ouvindo aí, que são obrigados a colocar rótulo no seu produto e não o fazem? Uhum. Então, os empreendedores ali, a gente tem um prazo, né? Porque a rotulagem nutricional antiga, na verdade, ela não vale mais nada. Então, a gente entrou em vigor, vai entrar em vigor esse ano agora para microempreendedores, até a data do dia 9 de outubro, a regularização dessa rotulagem. A partir dessa data, a vigilância começa a fiscalizar, os órgãos superiores começam a fiscalizar. Então, para as empresas grandes, por exemplo, esse prazo já acabou. Foi até dia 9 de outubro de 2023. E para os microempreendedores, padarias, restaurantes, supermercados, esse ano a data limite é até o dia 9 de outubro. Então, eles têm um prazo, né, para regularizar até o dia 9 de outubro. E passando desse prazo, ele fica sujeito a multas, a dores de cabeça, por exemplo, a vigilância pode fiscalizar, ele pode ganhar um auto de intimação com um prazo para poder regularizar essa rotulagem, né? Então, para evitar essa dor de cabeça, né, nós aqui da Exatos, a gente está auxiliando esses microempreendedores para conseguir regularizar a rotulagem nutricional. Antes, a gente tinha uma rotulagem que ela não tinha um padrão, né? Então, por exemplo, ela não tinha aquela coluna de 100 gramas, que agora é obrigatório todos os produtos terem essa coluna de 100 gramas. Por quê? Porque a gente consegue comparar um produto com 3 marcas diferentes, por exemplo, né? Então, por exemplo, uma manteiga. A gente tem ali a coluna de 100 gramas para todas as marcas, né? Por exemplo, em 3 diferentes. Então, a gente consegue comparar qual tem menos sódio, qual tem menos gordura saturada. Sem precisar fazer conta, né? Porque se você uma pega 100 gramas, outra pega 50, outra pega 200, você vai para
fazer comparativo, o cara tem que pegar ali e começar a fazer conta de proporção, enfim, nem todo mundo está afim de fazer conta, tem condição de fazer esse tipo de comparação. Então tem uma padronização, todas têm que ter essa questão da coluna de 100 gramas. Entrou a padronização agora, né? Todos eles, não só a manteiga, mas a 100 gramas para todos. Por exemplo, para um bolo, para uma torta que vai ser comercializada, por exemplo, uma lasanha que é congelada, todos os produtos têm que ter essa coluna de 100 gramas. Produtos industrializados, por exemplo, bolacha recheada, que é altamente rica em açúcar, né? Vamos dizer assim. Então, a gente consegue também observar qual tem mais açúcar, qual tem menos, e o consumidor consegue ter aquele poder de escolha. Eu vou escolher o que tem menos açúcar, eu vou escolher o que é mais saudável, né? Ele tem esse poder de escolha, ele consegue comparar também. E nessa nova rotulagem também tem aquela, agora na rotulagem frontal, uma lupinha. Não sei se você já foi no supermercado e observou algum produto. Tem uma lupinha bem na frente do produto. Lá está dizendo para aquele consumidor que ele é leigo, a partir do momento que ele olha a lupinha, lá vai ter 3 opções. Se o produto é alto em gordura saturada, se é alto em açúcar e se é alto em sódio. Então, por exemplo, um diabético, ele não pode consumir o açúcar em excesso. Ele tem que ter um acompanhamento com uma nutricionista, tem que ter todo um trabalho. Então, para ele é fundamental essa informação, né? Ele vai olhar e na frente do produto já vai ver que é alto em açúcar. Então, ele já vai evitar, né? É claro que ele tem o poder de escolha, mas se ele puder evitar, melhor ainda, né? Isso já é perceptível, né? Vários produtos os principais produtos aí já estão com essa lupinha aí apontando, né? Essas três questões. Você pode repetir quais são as 3 questões que eles têm, que os produtos têm que colocar ali na lupa? Se o produto é alto em sódio, se é alto em açúcar e se é alto em gordura saturada. Esses 3, vamos dizer assim, ingredientes, eles em excesso, eles contribuem para várias doenças, né? Então, por exemplo, o excesso de açúcar causa o diabetes lá na frente. Se a pessoa consumir muito açúcar, ela vai ter uma predisposição a ter o diabetes, né? Se a pessoa consumir muito sódio, ela vai ter uma predisposição para ter pressão alta. E se ela consumir muita gordura saturada, doenças cardiovasculares, doenças do coração. Então, são alimentos que consumidos em excesso vão trazer prejuízos para a saúde do consumidor. E como é que funciona um processo agora, o empreendedor que está ouvindo a gente, muita gente está talvez tendo acesso à informação, já ouviu, mas ainda tem até outubro para se regularizar, está achando que dá tempo ainda, mas como é que funciona esse processo para uma empresa regularizar toda a sua linha de produtos com essa com esses rótulos, com essa rotulagem? A gente trabalha também com a questão da importação também na Exatos, né? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com o proprietário do local de várias formas diferentes. A gente pode ir até lá no local, acompanhar o processo. Por exemplo, se eu vou fazer uma rotulagem nutricional do zero, o fornecedor não tem a rotulagem antiga, né? Eu vou começar do zero. Então, eu tenho que ir até lá, eu tenho que acompanhar essa receita, eu tenho que verificar cada ingrediente que vai nessa receita. Por exemplo, vamos fazer um pão. Vai trigo, vai ovo, vai leite, vai óleo, vai fermento biológico, vai água, muitas vezes, né? Então, por exemplo, nesse processo desse pão, eu preciso acompanhar do início até o final para poder fazer a rotulagem e comercializar para o consumidor, né? Então, eu posso ir até no local acompanhar, ou ele pode acompanhar de perto e nos repassar essa informação, mas ele não pode esquecer de nenhum ingrediente, né? Porque isso tem que estar tudo descrito na rotulagem, todos os ingredientes têm que estar descritos, né? Ou também, se ele já tem a rotulagem antiga, a gente consegue converter a rotulagem antiga para nova, que também é interessante. Então, por exemplo, ele tem a rotulagem antiga, que não tem essa coluna de 100 gramas. Não tem, por exemplo, descrito também açúcar total e açúcar adicionado, que também são 2 ingredientes que agora tem que ter na rotulagem e antes não tinha, né? Então, a gente pode fazer a conversão dessa tabela antiga para nova, né? Muito bem. E quais são, acho que é importante também essa informação,
quais são os ramos de atividade que precisam apresentar a rotulagem, que tem esse prazo. Você está falando aí de microempreendedores, mas alguns ramos de atividade, que produtos que precisam apresentar, assim, os principais produtos que precisam apresentar para o consumidor essa rotulagem? Então, somos ali todos da área alimentícia, né? Todos da área alimentícia. Isso, indústria, supermercado, tudo que vai ser vendido ao consumidor. Mas quando você está vendendo in natura, ou quando você vende uma mercadoria... Sim, Odair, todo produto, quando ele sai da matéria-prima original e ele tem um processo passivo dessa informação nutricional. Tá? Então, por exemplo, ele fez o pão, vamos pegar as panificadoras, por exemplo. Ele fez o pãozinho lá em grande quantidade. Ele está vendendo, o consumidor está indo lá no balcão. Então, esse produto, ele não é passivo de uma informação nutricional. Mas a partir do momento que o proprietário, ele fracionou, pegou 5 pães e colocou lá na gôndola para vender, esses 5 pães, é necessário a informação nutricional. Então, o que a gente atende? Desde as panificadoras, são os supermercados hoje que trabalham bastante na parte de panificação e parte de carnes, açougues, e as indústrias em gerais, né? Então, isso está acontecendo bastante, que não está havendo a movimentação dos empreendedores. Certo, e o pessoal não tá ainda buscando essa e isso nos se preocupa, adequar a essa legislação. Isso nos preocupa porque essa movimentação, Odair, iniciou-se em 2017, né? Então, o ano passado, conforme a Amanda falou, as indústrias grandes se enquadraram. Então, tem as menores agora, né? As menores têm que buscar isso também. E aí, quando a gente fala em menor, a gente está falando em padaria, está falando em supermercados de menor porte também. Porque as grandes marcas, as grandes empresas, elas nem conseguem, né? O produto nem sai lá do centro de distribuição ou da empresa lá sem ter já essa rotulagem, está tudo adequado. Exatamente. Outro ponto, sim, daí desculpa ali, sim, mas outro ponto que a gente gostaria de mencionar, nós trabalhamos hoje com a importação de alimentos, né? Então, essa importação de alimentos, ela vem de um outro país. Então, nós fizemos a tradução desses alimentos, desses ingredientes, conforme a Amanda especificou, e a gente tem que trazer para a nossa legislação aqui do Brasil, né? Legislação Anvisa. Então, ela tem um pouquinho mais de trabalho. E é diferente. Todo o país de fora nós temos uma legislação, então a gente tem que se adequar aqui dentro. Muito bem. Esse é um dos trabalhos também, né, que a Exatos oferece. Além desses trabalhos, Iselda, né, vamos passar aí para o nosso ouvinte, o empresário que está ouvindo da gente, o microempreendedor. Quais são todas as atividades que a Exatos pode auxiliar o empreendedor aqui da nossa cidade, da nossa região? Bom, Daíra, a Exatos, ela iniciou principalmente com alimentos, depois ela migrou o ambiental, e vendo a necessidade do mercado, ela expandiu para a parte de Anvisa. Então, hoje ela atende a parte de regulatórios de Anvisa, que é a concessão de AF, né? O que é a concessão de AF? Entra todos os produtos, né? Por exemplo, as fábricas pequenas, as MEIs, que fabricam velas, por exemplo, velas aromáticas. Essas velas aromáticas, elas necessitam de uma AF, elas necessitam de uma licença, né, perante a Anvisa, para elas poderem manipular, porque elas estão trabalhando com saneantes. Saneantes, eu posso ter ali algum ingrediente que seja de pimenta. Alguém pode inalar e pode ter problema de saúde. Então, eu preciso também de uma rotulagem. Na parte de cosméticos, fracionar, manipular, tudo que tu vai fazer hoje na parte de cosméticos, é bem importante isso, porque nós temos que fazer um registro na AF, pedir um licenciamento e fazer uma notificação desses produtos, se caso haja necessidade. Outro assunto bem importante também é sobre a AF, que isso porque a AF, ele é um produto hoje que a gente está trazendo, é um serviço meio que inovador aqui para a nossa região, né? Então, a AF, por exemplo, se ela tem um comércio hoje, um atacado, um exemplo, e que ela vende máscara hospitalar, que é correlatos à saúde, e ela é uma distribuidora ou ela é um armazenamento, ela é passivo também de ter essa AF, que é uma concessão, é um licenciamento para ela poder estar fazendo esse comércio. Então, todas as empresas precisam estar atentas. Vamos dar um exemplo porque sim, hoje
nós temos as redes sociais muito fácil, né? Então, vamos pegar um exemplo, voltando à vela, vamos pegar um exemplo. Eu olhei lá numa rede social, eu sei como é que faz uma fábrica, como é que eu vou montar uma vela, mas assim, as redes sociais não apresentam o que está em torno, o que essas empresas podem ter de dificuldades, né? Exatamente, tem lá, você vai lá no YouTube, como é que fabrica a vela. Isso, O camarada ensina a fabricar a vela, mas ele... não ensina o que tem depois, né? É o que vem depois, a regularizar essa fabricação e deixar ela de acordo com a legislação. Aí é mais difícil, aí precisa contratar exatos aí para... Hoje, graças a Deus, né, a gente está com uma equipe multidisciplinar, atendendo todas as áreas, principalmente no ambiental, que foi o carro-chefe também, e é o carro-chefe. Então, o licenciamento ambiental, desde a parte de topografia, a parte de regularização de terrenos, tudo isso a Exatos faz. Então, para cada item existe os profissionais. Ambiental, a gente tem o profissional. Alimentos nós temos, Anvisa nós temos. Então, porque cada um na sua cadeia, senão dá uma... Cada um no seu quadrado, Isso. fazendo aí a atividade. Importante, né, que cada profissional, ou seja, para cada atividade, a Exatos tem um profissional adequado para que possa orientar o seu cliente, o empreendedor aqui da nossa cidade, a se adequar. É tanta legislação, né? A gente sempre comenta por aqui, muita questão ligada à questão, muita legislação ligada à questão ambiental. Agora nós vemos essa questão da própria rotulagem, que é uma questão de informação para o consumidor, para ele ter acesso à informação da composição aí dos alimentos, e não só dos alimentos. Tem a parte de produtos cosméticos, enfim. Saneantes, tudo precisa que de também rotulagem. precisa ter essa rotulagem Precisa. dos ingredientes, enfim. Isso tudo faz parte aí também do trabalho de vocês. Faz. Um assunto bem importante que eu acho que nós não mencionamos é quando o nosso cliente nos chama para executar o serviço, e aí a gente vai montar a tabela de informação nutricional. Então, assim, existe a lupa que a Amanda comentou, né? Por que a lupa? Então, essa lupa também tem que estar frontal no rótulo. E aí existe, não, mas eu não quero. Bom, eu estou fazendo importação, não quero gastar com embalagem, eu quero colocar essa lupa atrás na minha rotulagem. Não, a nossa legislação não permite. Essa lupa deve ser frontal, para que nós, consumidores, vamos ao supermercado e tenhamos essa visibilidade. Exatamente. E aí entra a questão do próprio marketing da empresa, que agora, eu já percebi isso também, eles estão precisando adequar aquela lupa lá à imagem do produto, né? E certamente houve resistência aí da parte do pessoal dos criativos aí da empresa. Pô, agora eu vou ter que colocar uma lupa ali, não aparece mais a imagem do produto, vou ter que destacar ao invés da imagem, ao invés da marca, eu vou ter que destacar a lupa, mas é a legislação é que prevê isso, então não há o que se discutir a respeito e sim se cumprir o que é legislação. Tem que questionar nos órgãos que podem fazer isso, mas, né, cabe aí ao empreendedor cumprir essa legislação. Então é isso. A Exatos, já aí há 13 anos no mercado, há 7 anos especificamente trabalhando também com a parte de alimentos, está aí oferecendo seus serviços para a comunidade timbuense. Iselda, como é que faz para achar a Exatos, além do endereço que a gente já passou aqui, que fica ali na Rua Japão, no mesmo prédio ali da CDL, sala 101. A sala 101. Mas eu não quero ir lá na Exatos, eu quero entrar em contato e fazer com que alguém da Exatos venha até a minha empresa. Como é que as pessoas acham a Exatos? Sim, hoje a Exatos ela tem as redes sociais, o Instagram, Facebook, né, e demais, e nós temos o site. Então, hoje, várias empresas também nos encontram, nós atendemos o Brasil todo, várias empresas nos encontram pela acessibilidade do site. Nesse site tem um WhatsApp, um número de WhatsApp, que clicando nesse número vem direto para entrar em contato com a empresa Exatos. Muito bem, Exatos está também aí nas redes sociais, está na internet, e você pode entrar em contato então para pedir aí um orçamento, enfim, para fazer uma análise, uma avaliação aí do seu negócio, para verificar como se adequar. E especialmente hoje o foco da nossa entrevista com essa questão da rotulagem nutricional de alimentos. E não é só de alimentos, a gente viu aqui que outros produtos também precisam dessa rotulagem. Então, é isso. A gente agradece a participação aqui da Amanda Keller, que é nutricionista, especialista em rotulagem nutricional, e também da Iselda Fiuza, engenheira de alimentos e a proprietária da Exatos. Amanda, um abraço para você, obrigado pela participação. Obrigada, Odair,
Obrigado, ouvintes da Rádio Cultura. E Iselda, obrigado. Agradecida também mais uma vez pela oportunidade e um bom dia a todos.